Muito boa noite, meus amigos, irmão em Cristo. Estamos aqui no nome santo de Jesus Cristo mais uma vez, pessoal, para ouvir a santa palavra, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar fazendo uma oração, pedir a direção de Deus, porque eu creio na bênção do Pai que enriquece, que não acrescenta dores. Amado Deus e eterno Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus pedir a bênção do Senhor sobre essa ministração. Que o Senhor fale ao coração de cada pessoa e que o Teu nome seja glorificado nessa ministração. Que vidas sejam salvas, curadas e libertas. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Sejam bem-vindos, vocês que estão já chegando aí. Hoje estou com uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deus tem nos abençoado grandemente, pessoal que tem acompanhado as lives. Olha, Deus tem nos dado cada revelação, cada palavra, cada pãozinho do céu que Deus tem dado, cada pão maravilhoso vindo do alto do Pai das luzes. E Deus seja louvado por tudo isso. Os nossos irmãos estão se achegando aí e Deus seja louvado. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e pedir a você, irmãos, que fique até o final. Eu vou ministrar uma palavra e eu tenho certeza que vai falar com você. Eu quero falar sobre perdão, está no meu coração. O assunto é perdão. E eu creio que muitos de vocês já ouviram falar sobre esse tema, perdão. Mas você vai ouvir coisas aqui novas que Deus tem falado conosco. Eu quero compartilhar com você. Então se prepara aí, que a bênção é muito grande. Eu já vou começar pregando, você sabe que o pastor não demora muito, né? Ô glória, é isso aí, irmã Célia. Glória a Deus. Estão chegando aí os meus irmãos. Meu irmão Bruno Medeiros está aí também, filho da irmã Márcia. Minha irmã Ana Laura está aí também. Minha irmã Márcia, minha esposa, meu irmão Marcos. O pessoal está chegando aí, né? Glória a Deus, minha irmã Áurea, irmão Genildo. Pessoal, abre a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 18, versículo 21, se você quiser acompanhar. Mateus capítulo 18, versículo 21. Boa noite a minha irmã Vera também, se achegando. Glória a Deus. Diz assim, pessoal, já vou para a palavra. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer aqui? Que o perdão não tem limite. Que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Nós vamos ver o que acontece com a pessoa que não perdoa. Não é nada bom, pessoal. Você vai ver um final aqui que eu vou ministrar, logo no finalzinho da mensagem, você vai saber o que acontece com a pessoa que não perdoa. E é muito triste. E Deus colocou no meu coração essa palavra. O que dá a entender é que o apóstolo Pedro, quando se aproximou de Jesus, ele falou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. 7 vezes tá bom, né? Não preciso perdoar mais não. Se ele vir na 8ª vez me ofendendo, na 9ª vez me caluniando, não preciso perdoar mais não, né? Jesus mostrou o contrário para ele. Porque o perdão faz bem é para a gente, irmãos. Né? Se você já deve ter ouvido muitos pregadores, e eu também já comentei sobre isso, que quando a pessoa ela guarda uma mágoa, um ódio no coração, é como se colocasse veneno, é como se a pessoa colocasse veneno na pessoa que ofendeu, às vezes sem saber, sem maldade, ou, né, com intenção, ela vai lá, pega aquele copo de veneno e toma. Tá fazendo mal para ela. E faz mal, pessoal. O perdão não tem limite, perdoe em nome de Jesus. Fique até o final, que isso aqui vai te ajudar se você tem alguma coisa no coração contra alguém. Não tenha. O apóstolo Pedro estava cansado de perdoar, ele não queria mais saber de perdoar, ele achava que 7 vezes já estava bom, mas não. Deus falou para ele, Jesus falou para ele, não, até 70 vezes 7. Então é muito importante o perdão alivia, o perdão liberta.
O perdão traz vida. Tem gente que está doente por falta de perdão. Uma certa vez, numa visita, pessoal, a gente estava ministrando, conversando, e quando a pessoa começou a relatar um fato que aconteceu com ela, e ela cheia de ódio, cheia de raiva, ela começou a passar até mal, ela começou a tremer só de falar na pessoa. Eu falei, isso faz bem, não faz bem. E ela começou a ficar até tonta, pessoal, ela quase caiu. Para você ter ideia de tanta mágoa, de tanto ódio que ela tinha no coração. Por isso que Jesus mandou perdoar, porque o perdão faz bem para a pessoa. Continuando, diz, aí Jesus dá um exemplo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então Jesus dá um exemplo aqui do reino dos céus em relação a um senhor que quis fazer contas. Ele quis a prestação de contas. E aí ele chamou as pessoas para colocar a casa em dia, né, as contas em ordens. Aí chegou um que lhe devia 100.000 talentos. Era impagável a dívida deste homem. Ele não tinha com que pagar. Aí o senhor dele falou assim, olha, vende ele, vende a esposa, vende os filhos e tudo o que ele tem como escravos. Aí ele paga a dívida. E aí, irmãos, ele sentiu assim no coração algo muito ruim. Ele falou, Senhor, seja generoso comigo, tem misericórdia de mim, perdoe essa dívida, se eu não tenho como pagar, me ajuda. E o seu senhor, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Mas presta atenção. Continuando. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Irmãos, esse homem foi perdoado com uma dívida impagável. Não tinha como pagar aquela dívida. Aí ele foi libertado. Aí ele encontrou um que devia para ele 100 dinheiros. Não era muita coisa. Aí ele falou assim, tem misericórdia de mim que eu vou pagar. Ele não tem misericórdia dele. Ele não quis ter misericórdia nem compaixão. Ele quis ser perdoado, mas não quis perdoar. Quando Jesus ele falou em Marcos capítulo 11, uma coisa muito séria, e as pessoas não atentam para isso. Jesus falou assim, ó, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe. Se, porém, quando você estiver orando e não perdoar, o vosso Pai que está no céu não vai perdoar vocês. Olha que coisa séria. Assim como Deus nos perdoa, Ele quer que a gente perdoe também as pessoas. Independente do que elas fizeram, nós temos que perdoar. Às vezes são coisas ruins que fizeram para a gente. Às vezes são coisas terríveis, mas Jesus mandou perdoar. Eu já dei um exemplo aqui, se a pessoa não consegue por ela mesma, ela fala, pastor, eu não consigo. E não consegue mesmo, porque isso é obra do Espírito Santo. É só pelo poder de Deus e a graça de Deus para a pessoa perdoar alguém. Isso é muito profundo, isso é muito sério. É o caso de José. Quando o filho dele nasceu, Manassés, ele falou assim, e o Senhor me fez esquecer do que os meus irmãos, os meus familiares me fizeram. Então, se você não está conseguindo esquecer, peça ajuda a Deus. Deus vai te dar o seu Manassés. Deus vai dar a bênção para você esquecer do que fizeram. Porque eu vou chegar lá, mas isso está estragando a sua vida. Está estragando o seu dia a dia. Eu vou falar mais sobre isto. E vou provar aqui na Bíblia. Olha o que diz mais. E ele, porém, não quis e começou a sufocar a pessoa que lhe devia.
Irmãos, quando a pessoa não perdoa alguém, é como se ela sufocasse a pessoa, pegasse no pescoço da pessoa e a sufocasse, asfixiasse, esmagasse. É isso que as pessoas estão fazendo. Porque o desejo de uma pessoa que não perdoa é fazer um mal, irmãos. É asfixia, ela quer pegar no pescoço e estrangular a pessoa. Porque ela está cheia de ódio, ela está cheia de rancor. A pessoa só de ouvir falar o nome da pessoa, pronto. O ódio faz isso. Você vê os olhos da pessoa quando está cheia de ódio. Você olha, irmãos, é uma coisa terrível, sombria, uma pessoa cheia de ódio. Converse com uma pessoa cheia de ódio, se você nunca conversou. Você vai ver quando ela começa a falar, só coisas ruins que saem de dentro dela. É revolta, é ira. É óbvio que tem gente que tem todo motivo, humanamente falando, para de repente estar chateado, estar magoado, mas perante o reino de Deus, não. Aí que está a diferença. O mundo age assim. Nós, como filhos do reino, como os filhos de Deus, devemos fazer o que Deus mandou, porque é melhor para a gente. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, não perdoe só 7, não. Nossa, a pessoa está caluniando, está falando, fez isso, traiu, te complicou, te passou a perna, fez um monte de coisa errada. Perdoe, Pedro, perdoe. O apóstolo Paulo ele chega a falar algo profundo. Pessoal, se vocês têm algo contra alguém, perdoe para que não sejamos vencidos por Satanás. Isso está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Irmãos, quando a pessoa tem algo no coração, um ódio, uma mágoa, se ela não perdoar, ela é vencida pelo diabo. Por isso que às vezes ela não consegue a cura, a porta não se abre, as coisas ficam amarradas, nada dá certo na vida dela. Você confirma isso que eu estou falando em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 2. Então isso é muito sério. Isso é muito profundo. Perdoe o que lhe fizeram. Se ficar carregando essa desgraça da mágoa, do ódio no seu coração, isso vai te fazer mal. Não faça isso. Aceite o conselho de Cristo, em o nome de Jesus. E aqui ele começou a sufocar. Você conhece alguém que está cheio de ódio e está sufocando, irmão? E sufoca. A pessoa quando tem raiva de alguém, ela sufoca, sufoca, sufoca. Quer o mal daquela pessoa a qualquer preço. Ela quer prejudicar aquela pessoa a qualquer preço. Ela quer se vingar, irmãos. Ela quer pagar com a mesma moeda. E o mal prejudicado é ela. Ela está fazendo mal a ela mesma. Continuando diz, ele não perdoou. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado. Tem tradução que diz servo miserável. Ele diz ainda: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? O Senhor falou para ele: servo malvado, servo miserável, você pediu perdão para mim e eu perdoei você, mas você não quis perdoar o seu próximo, o seu irmão, o seu companheiro. A sua dívida era impagável, você não tinha como pagar essa dívida, mas aquela pessoa tinha como pagar e você mesmo assim não teve misericórdia. Irmãos, isso é muito sério. O nosso passado, ele é negro. Irmãos, Jesus lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Porque a nossa dívida era impagável, não tinha como pagar nossas dívidas, não tinha como pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, não tinha, irmãos. Você vê que Deus, ele enviou Abraão, enviou Moisés, enviou Davi, enviou Isaías, Jeremias e tantos outros aí, irmãos, mas ninguém conseguia remir a alma do homem, porque a alma do homem é caríssima. Deus enviou seu próprio filho, que nasceu de uma virgem, que morreu pelos nossos pecados. E toda pessoa que se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, os seus pecados são perdoados. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus esquece do nosso passado, tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas passaram, tudo se fez novo. Oh, irmãos, é isso que Deus quer pra gente, coisas novas. Não compensa ficar carregando algo do passado. Ele mandou perdoar. Ele perdoa a mim. Como que eu não vou perdoar o meu próximo? Claro, não vamos ser hipócrita. Às vezes a situação de início é que nem a palavra diz, irai-vos. Às vezes a gente até se ira, mas a gente não pode pecar. Em o nome de Jesus. Eu posso contar aqui testemunhos meus que Deus permitiu, logo de início da minha caminhada, ter raiva, ter mágoa. E Deus, irmão, me quebrou. Em nome de Jesus. Deus me quebrou.
Deus permitiu, eu via muitas injustiças. Irmãos, uma certa vez eu vi um pregador cometendo uma injustiça. E aquilo me deixou, entrou no coração, ele maltratou uma senhora de 70 e poucos anos. Mas maltratou assim, eu fiquei furioso, porque era novo convertido, não tinha muito entendimento. Me veio uma revolta muito grande e eu guardei aquilo no coração, mas aquilo me fez um mal que você nem imagina. Aquilo me estragava, já já vou falar sobre isto. Não compensa você guardar isso. Você tem que orar. Quando a gente é novo, não tem entendimento, a gente passa por isso. E Deus me provou, Deus me quebrou. Até que então eu venci isso. E não faz muito tempo não, irmãos. Perdão, não foi por pouco tempo não. Deus permitiu trabalhar no meu coração. Se você fala, pastor, se eu tenho raiva de alguém, se eu consegue ter raiva de alguém, eu não consigo, irmãos. Isso já há muitos anos. Eu não consigo, porque Deus me quebrou lá atrás. Imagine eu como pastor, acontecer alguma coisa na igreja, eu ficar com mágoa do irmão, de uma ovelha, de um obreiro. Por isso que tem que ser preparado no deserto. Todo pregador, irmãos, toda pessoa que tem ministério tem que ir para o deserto. Ela tem que ir para o deserto para ser provada. Deus vai permitir ela sentir raiva, ser perseguida, ser caluniada, mas para quebrar ela mesmo, para ver injustiça, que nem Moisés. Moisés teve que ser quebrado, porque quando ele viu um egípcio ferindo um dos seus companheiros, seus irmãos, ele foi lá e matou o egípcio. Não era daquela forma que Deus queria libertar o povo. Pelo contrário. Por isso que Deus levou ele para o deserto, para quebrar ele, moldar ele. Então tem muitos que precisam para o deserto, para saber, irmãos, entender as pessoas. Imagine pregador, pregadora, uma pessoa que está no ministério, que leva as coisas para o lado pessoal, fica com raiva do irmão, fica com raiva do obreiro, fica com raiva do ministro de louvor, do auxiliar. Misericórdia, porque não foi quebrantado. Não tem como uma pessoa que foi quebrantada ficar com raiva, ficar com mágoa. Não adianta. As pessoas podem jogar indireto, as pessoas podem caluniar. Irmão, ele respira, entrega na mão de Deus. Isso é maturidade. Por quê? Porque se a pessoa carregar, faz um mal terrível. Então, se Jesus mandou perdoar, vamos perdoar. Ele não quis perdoar. Tem gente que quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar. Temos que perdoar, irmãos. Perdoa em nome de Jesus, vai te fazer um bem. Porque senão, olha o que vai acontecer, versículo 34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. O seu senhor entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo que ele devia. Irmãos, tem coisas que Deus não pode fazer nada. Quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa tem ódio no coração, Deus vai ter que entregar essa pessoa para ser atormentada, não porque ele quer, mas porque a pessoa não perdoa. Foi por isso que ele mandou perdoar. A pessoa começa a ser vencida por Satanás. Irmãos, até a ciência descobriu que o ódio e a mágoa faz mal para a pessoa, envelhece a pessoa. Quantas pessoas não estão atormentadas? A ver dentro de casa, irmãos, uma pessoa com ódio, uma pessoa com mágoa de alguém, né? Às vezes até de um irmão em Cristo, de um parente, algo que ela não consegue esquecer. Vira e mexe, ela está falando dentro de casa. E aquilo vai atormentando, vai tirando a paz. Porque não atormenta só ela, atormenta quem está ao redor dela. Quantas pessoas não estão vivendo assim? Irmão, só de lembrar da pessoa, ela já passa mal. Às vezes ela fala assim, eu já sei o que vou fazer. Eu preciso tirar umas férias. Eu vou passear, ela vai. Irmão, mas se ela for de ônibus, de avião, se ela for de carro, quando ela lembra da pessoa, pronto, irmão, já estragou, já azedou o coração dela. Irmão, já fica de mau humor, é ruim, é ruim. Ou quando vai sair para jantar, comer, vai fazer um passeio e tá lá, ou tá no lanche, aí lembra, ouve falar da pessoa, pronto, a fisionomia já muda, azeda o dia dela, estraga o dia dela e de quem está ao redor. A pessoa fica mal-humorada, fica invocada, fica irada, fica estressada. Isso não é bom. Por quê? Porque o próprio Deus entrega, porque a pessoa não perdoa. E Deus fala, perdoa porque você não vai ser atormentado. Você quer ver o negócio? Quando a pessoa não perdoa alguém, ela carrega essa pessoa por onde ela for. Aonde ela vai, essa pessoa que fez mal a ela, direto ou indiretamente, com maldade ou sem maldade, está no coração dela. Quando ela não perdoa, através daquele sentimento. Ela não consegue se livrar daquela pessoa. Irmãos, e não é da pessoa, é do sentimento. Você está carregando essa pessoa.
Onde você vai, você carrega ela no seu coração. Você vai viajar, você está carregando ela. Você vai ler um livro que você lembra, pronto, já fecha o livro, já perdeu o dia. Você vai fazer um passeio e já quer voltar. Isso te faz mal, isso estraga. Perdoa. Quando você liberar o perdão, irmãos, você vai ser aliviado. Alivia a sua bagagem. Ficar carregando coisa do passado, peso na sua vida, isso está te fazendo mal. Aí você vai ficar triste, oprimido, deprimido. E o que vai adiantar? Quando você se lembra, você se entristece. Tem gente que está me ouvindo aí, está pensando até besteira, até contra a sua própria vida. Não faça isso. Perdoe, você vai ver. O perdão é libertador, irmãos. É maravilhoso quando a pessoa é liberta. Perdoe. Deus está falando com você. E ele diz, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Está vendo aí? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. O que o Pai vai fazer? Entregar aos atormentadores, não pode fazer nada. Tem gente que está preso, que nem esse homem não perdoou, ele queria o perdão, mas não quis perdoar. O Senhor entregou ao tormentador e mandou prender. Ele tem que estar preso pela mágoa. Está preso pelo passado. Não sai de lá, irmãos. Tem gente que não sai de lá. De vez em visar o futuro e fica olhando o retrovisor. Aquele negócio pequenininho. Olha, irmão, para-brisa que tem aí. Ô, irmãos. O carro tem lá o para-brisa, que é grandão. Olha para frente. Aí fica olhando o retrovisor, olhando para o passado. Irmão, já passou, já era. Em nome de Jesus. Deus tem coisas boas para você, tem tanta vida para você, tantas conquistas para você, e você fica preso ao passado, fica não. Em nome de Jesus, já pastor, que você não sabe o que fizeram comigo. Pergunta o que fizeram com Jesus, pergunta o que fizeram com o apóstolo Paulo, com Pedro, com os irmãos da igreja primitiva e tantos outros, porque as mesmas aflições se cumprem. Irmãos, faça isso. Não é em vão que essa palavra veio ao meu coração. Para de carregar essa pessoa no seu coração por causa do ódio, da mágoa que ela lhe fez. Libera o perdão, vai fazer tão bem. Você vai dormir em paz. Você vai dormir. Você vai ver o brilho no seu rosto novamente. Às vezes você está querendo uma cura e não está conseguindo por causa disso. Às vezes Deus quer abrir uma porta e não quer abrir, mas não pode. Claro que Ele pode todas as coisas, mas é por causa da mágoa, do ódio. E Deus não está podendo fazer nada. Deus quer que você seja uma bênção. Em nome de Jesus. Eu sou limitado, mas Deus está falando com você. E para perdoar tem que ser do coração, como está escrito aqui. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar. Não é perdoar na mente. Ou por palavras, somente. De coração. Porque quem perdoa esquece. Lança lá no mar do esquecimento. Lança, pessoal. Ele não se lembra mais. Irmãos, faz um bem tremendo. Talvez é que nem uma pessoa que caiu em pecado. Quando ela pede perdão a Deus, ela é purificada pelo sangue de Cristo. Irmãos, Deus nem se lembra mais. Alguns podem ficar lembrando, mas Deus nem lembra mais. Porque Deus é misericordioso. Assim uma pessoa que perdoa também. Irmãos, faça isso. Se alguém te procurou para pedir perdão, perdoe. Até 70 vezes 7, Jesus falou, até 70 vezes 7. Porque se ela pedir de coração, pode perdoar. Eu sei que tem gente que perdoa da boca para fora. Mas, irmãos, Deus conhece o seu coração. Se você quer ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida radiante, felicidade, irmãos, perdoe. Seja liberto dessa prisão dos atormentadores. Não carregue mais com você. Perdoe do coração, vai valer a pena. Eu te garanto, vai valer a pena se você fizer isso. Uma certa vez eu estava orando e a pessoa não era curada por causa de uma mágoa. Tem casos, pessoal, de você orar, de um pregador orar, que manifesta um demônio, irmãos. O demônio do ódio, o demônio da vingança. Coisa séria. E só se manifesta porque a pessoa abriu o coração. Mas isso não quer dizer que toda pessoa endemoniada, a pessoa que está com ódio, está endemoniada.
Às vezes é uma semente que o diabo colocou, mas tem gente que o diabo conseguiu tomar o espírito, a alma e o corpo. Então, perdoe. Não dá brecha por inimigo, não. Eu vou finalizar aqui. Eu comentei só, mas vou finalizar aqui. Segunda carta aos Coríntios, onde eu falei, para não ficar na minha palavra, isso aqui é muito forte. Segunda carta aos Coríntios 2, versículo 10. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Você sabe quem disse isso aqui? Um homem que subiu ao terceiro céu, morada de Deus. Não foi só o apóstolo João, né, que viu, e glória a Deus por isso, e revelou o Apocalipse para nós. O apóstolo Paulo subiu até o terceiro céu. Só que teve coisas que ele não pôde falar, que nem João escreveu. Ele não pôde falar. Esse homem ressuscitou mortos. Esse homem foi o maior pregador na época. É considerado o maior pregador do cristianismo. Irmão, se você ler as cartas, a maioria quem escreveu foi Paulo. E ele está dizendo, ó, a quem você perdoar, perdoe. Se tem alguma coisa, vamos perdoar, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não era qualquer um que está falando, era um homem que expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortos, fundou várias igrejas, falou, vamos perdoar. Porque uma mágoa, uma falta de perdão, faz o Satanás vencer a pessoa. Por isso que às vezes nada dá certo. O que tem de gente com mágoa no coração, com amargura, com ódio no coração, não é brincadeira, pessoal. Mas muita gente, e eu estou falando dentro da igreja, no corpo de Cristo, libera o perdão. Em o nome de Jesus. Pastor, estou cansado de perdoar, alguém diz. Como o apóstolo Pedro. Senhor, estou cansado de perdoar, já perdoei 7 vezes. Tem que perdoar mais? Até 70 vezes 7. Limpe o seu coração se você tem alguma coisa. É claro que às vezes a gente fica irado. Dependendo da situação, a gente até se ira na hora. Mas Deus é bom. Quando você abre o coração, Deus, eu não quero. Está me fazendo mal essa mágoa. Está me fazendo mal. Essa pessoa me fez mal. Mas eu perdoo. Essa pessoa falou mal de mim. Às vezes no Facebook, joga indireta. Às vezes a pessoa comete injustiça. Às vezes a pessoa faz isso, faz aquilo. Eu estou cansado, Senhor, de perdoar. Mas eu vou continuar perdoando. Porque o Senhor mandou perdoar. Eu quero ter um coração limpo. Fala isso para Deus. Você vai vir, irmãos. Você vai ver a unção descendo sobre você. A paz tomando conta do seu coração. E aquela cura que você tanto queria, você vai ver, irmãos. Quando você perdoar, a cura se manifesta. As portas se abrem. As coisas fluem. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Guarde essa palavra. Em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você agora. Vamos falar com Deus? Vamos falar com Jesus? Eu quero aproveitar e falar um negócio. Tem coisas que a gente tem que virar página. Vira página. Em nome de Jesus Cristo. Esqueça das coisas que para trás ficam. Prossiga para o alvo na sua vida. Em o nome de Jesus. Feche os teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor nos deu, Pai. Meu Deus, a pessoa que não perdoa, ela é entregue aos atormentadores. Ficam presas. E quantas pessoas não estão passando por isso, Deus? Oh, meu Deus querido, quando ela deixou de perdoar, ela começou a se atormentar e às vezes ela não está entendendo o porquê. É uma ira contra alguém, uma raiva contra alguém, um ódio, uma mágoa contra alguém, algo que lhe fizeram. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, meu Deus, todas as coisas. Talvez essa pessoa foi trapaceada, lesada, traída. Talvez essa pessoa, meu Deus, sofreu uma calúnia. Oh, meu Deus, o Senhor sabe. E sabemos que não é fácil humanamente falando. Mas o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é a nossa força. E o Senhor pode ajudar, meu Deus, esta pessoa que precisa tanto do teu perdão, mas que também precisa perdoar. E o Senhor vai preparar o momento e a hora certa para que isso venha acontecer. Pai, perdoa-nos.
em nome de Jesus Cristo, como diz a tua palavra, oh meu Deus querido, na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai querido, que assim seja na vida do teu povo. Oh meu Pai, ajuda essa pessoa, assim como o Senhor ajudou José através de Manassés. É só através, com a bênção do Senhor, que ela vai conseguir, com a tua graça. Que o Senhor abençoe a vida dela, a casa e a família. Eu quero aproveitar e repreender toda ação satânica e maligna. E eu digo a você, Satanás, espírito da mágoa, do ódio, espírito atormentador, em o nome do Senhor Jesus Cristo, espírito opressor, eu te ordeno que saia da vida desta pessoa. Espírito obsessor, saia da casa e da família. Você que está por detrás dessa amargura, desse ódio, desse mal, em o nome de Jesus, vai embora. Você que está provocando essa doença, esse mal, essas dores, vai embora. Todo tipo de mal eu estou ordenando agora em nome de Jesus. Pai, que a tua paz agora reine neste coração. Que essa vida seja abençoada agora, consolada. Receba paz no seu espírito. Receba paz no seu coração. Em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vê algo no meu coração que eu quero aproveitar e falar com você. Quando for para você falar com a pessoa em relação ao perdão, não precisa se preocupar não. Você só tem que querer perdoar. Deus vai preparar o momento e a hora. É só você se colocar diante de Deus. E você vai sentir de Deus o momento. De repente até de ligar para a pessoa. De repente ir na casa da pessoa. Deus vai preparar. Porque quando a pessoa do coração ela quer perdoar alguém. Quando do coração ela quer perdoar alguém. Aquela pessoa que ofendeu o ofensor. Sabe o que Deus vai fazer? Vai trabalhar no coração dela. E ela vai estar preparada para te receber. Ou para você pedir perdão, ou para a pessoa pedir perdão. Tem o momento certo, a hora certa. Não se preocupe. Você só tem que querer liberar o perdão ou receber o perdão. E guarde essa palavra. Eu sou uma simples formiguinha. E graças a Deus tem vários aí pregando o evangelho. Mas guarde o que Deus falou ao seu coração. Se a pessoa não perdoa, nós vimos o que acontece com ela. Essa pessoa começa a ficar atormentada. Não tem paz, não tem alegria. Se lembrar da pessoa estraga o dia dela. Não importa a viagem que ela vai fazer, não importa no passeio que ela vai fazer para te distrair, para descansar a mente. Quando lembra, pronto, estragou o dia, a pessoa já quer voltar, né? Como se jogasse dinheiro no lixo. Investiu e de repente perde tudo. Não, faça isso não. Eu creio que Deus falou com você. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Lembrando, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Está aí a minha irmã Maria Costa, meu irmão Wellington Neres, irmão do Elzo, meu irmão Mauri Melo. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês, minha irmã Graça, e todos que estão aí, minha irmã Cleone. E falar para vocês que nós estamos pastoreando aqui em Itaquaquecetuba, aqui precisamente em Manoel Feio, perto da FATEC ali, né? Os membros conhecem. Na rua Itaquaquecetuba, 464, 9 da manhã, pessoal, estamos lá. Louvado seja Deus, ministrando a palavra. Sábado agora vai ter um louvorzão, uma adoração, a partir das 7h30 da noite. A partir desse sábado aqui, vai ter um louvorzão aqui em Itaquaquecetuba. Vai ter uma reunião especial todo sábado, vai ser bênção. E domingo, vou estar também às 9 da manhã. E às 6 horas da tarde, nosso irmão Elson está lá ministrando a santa palavra de Deus. E à noite, 6 horas da tarde, eu vou estar lá na Vila Ré, mais precisamente perto do metrô Patriarca. Não tem erro, pessoal. É na rua Panguauá 143. Eu estou ali às 18 horas, 6 horas da tarde. Onde foi uma bênção, pessoal. Deus abençoou bastante e a gente sabe que vai crescer. Tem muita gente que ainda não sabe, mas Deus está operando em nome de Jesus Cristo e a boa notícia tem se espalhado. Deus trouxe pessoas de longe ontem. Deus está abençoando. Deus é bom, pessoal. E Deus sabe da intenção do nosso coração. Que Deus seja louvado. Está aí minha irmã Célia Pinheiro, meu irmão Gilson. E vou finalizar por aqui.
em o nome de Cristo Jesus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos vocês. O perdão é libertador. Fique na paz, meus irmãos. Ô glória!